E aí, tenebreiros, tenebreiras de plantão, sejam bem-vindos a esse canal, o canal que mais fala de insetos e assuntos polêmicos envolvendo animais. A gente está aqui hoje para falar de vários assuntos e vamos ser direto aqui. Nós vamos falar aqui na matéria publicada pela agência oficial do governo de Minas Gerais. Eu li e li de novo, li várias vezes e achei, cara, tem pontos fracos nessa matéria aqui e eu peguei e coloquei essa matéria na inteligência artificial e eu perguntei para ela quais os pontos fracos dessa matéria, o que essa matéria realmente quer passar para a gente. Então, essa matéria foi feita pelo Instituto Estadual de Floresta, lá da Agência de Minas Gerais, lá do governo, baseados em falas da diretora Ariane Goulart, tá? Não tem uma assinatura jornalística investigativa independente aqui, não tem. Então, a gente está falando direto sobre isso, que não tem o nome de jornalista, então vai ela que é a diretora lá do Instituto. Então, o que fala aqui, ó, essa matéria do Instituto Estadual de Florestas tem o objetivo legítimo de combater o tráfico de fauna, abandono e maus tratos. Mas ela também tem alguns pontos fracos e trechos que podem induzir o leitor a conclusões exageradas e confusas. Vamos separar aqui os principais pontos. O que a matéria acerta, tá? Olha só. Ela está correta em alguns aspectos importantes. Jabutis realmente não são animais domesticados como cães e gatos, então não pode ser tratado como um cão e gato. Muitos jabutis vendidos ilegalmente sofrem maus tratos, e é uma verdade. A maioria das pessoas não está preparada para cuidar de um animal que poderia viver 80 anos. O tráfico de fauna é um problema sério no Brasil, sem dúvida. Jabutis precisam de luz solar, dieta correta e manejo adequado. Bactérias resistentes podem existir em animais silvestres mal manejados. Até aqui o alerta faz sentido, mas aí agora que começa o ponto fraco da matéria. O texto mistura três assuntos diferentes de forma que pode gerar medo ou interpretação distorcida. Foi isso que aconteceu comigo. Tráfico e cativeiro ilegal. Criação legal e responsável. Risco sanitário e bacteriano. Então, olha só, são três coisas misturadas ao mesmo tempo. Isso cria o quê? Uma sensação indireta de que ter jabuti é perigoso ou que todo jabuti transmite doenças. Entendeu o lance aqui? Mas a pesquisa citada não prova isso de forma direta. O problema da parte das bactérias, a matéria diz que 72% tinham Staphylococcus e 56% resistentes a antimicrobianos. Agora vem o problema. O problema é que Staphylococcus, eu li errado, Staphylococcus, existem em praticamente todo o ambiente. Essas bactérias, estão em humanos, em cães, gatos, aves, répteis, solo, água e pele humana. Então o texto pode fazer parecer algo alarmante sem contextualizar. Entenderam? O que ficou faltando explicar? A matéria não deixa claro quais espécies de Staphylococcus foram encontradas, se causavam doença, se os animais estavam doentes, se o risco era realmente alto, se eram jabutis ilegais ou resgatadas em más condições, se isso ocorre também em cães e gatos. Entendeu? Se isso é importante porque animais resgatados normalmente vêm contaminados. Jabuti apreendidos vivem em caixas, sofrem estresse, ficam sem higiene, recebem alimentação errada e passam por tráfico. E é uma verdade. Então a bactéria pode refletir o ambiente ruim do tráfico e não o fato de o jabuti existir como pet legalizado.
O texto pode induzir medo sanitário exagerado. A matéria aproxima resistência bacteriana, saúde pública, jabutis, mas não mostra caso de transmissão para humanos, surtos, evidência de risco real doméstico. Isso pode gerar efeito psicológico de jabutis são ameaça à saúde, sem comprovação de forte no próprio texto. É interessante isso aqui, muito interessante. Outro ponto discutível. Jabutis não são pets convencionais. Está correta biologicamente, mas a matéria quase passa a ideia de que animal silvestre nunca deveria ser criado. Entenderam o lance aqui? Só que no Brasil existem criadores legalizados pelo IBAMA, manejo regulamentado, microchipagem, documentação. Então faltou separar melhor tráfico ilegal versus criação legal responsável. Um detalhe técnico importante. O texto fala de domesticação, mas mistura isso com um cativeiro. São coisas totalmente diferentes. Animal selecionado geneticamente por milhares de anos. Cão, gato, galinha. Animal silvestre em cativeiro continua silvestre. Jabuti, arara, serpente, iguana. Mas isso não significa automaticamente sofrimento inevitável, impossibilidade de manejo, perigo sanitário grave. A matéria simplifica bastante essa discussão. O que poderia ter mais equilíbrio nessa matéria? Uma abordagem mais técnica, séria, alerta contra o tráfico, explicar o manejo correto, diferenciar a criação legal de ilegal, contextualizar as bactérias, explicar que outros pets também carregam bactérias resistentes. Resumindo aqui então, é interessante isso aqui. A matéria pode levar o leitor a concluir implicitamente que criar jabuti é quase sempre errado. Jabutis representam uma ameaça sanitária. Animais silvestres legalizados seriam problemáticos por natureza, mas o estudo citado parece muito mais relacionado ao tráfico, ao manejo inadequado, ao abandono, às condições ruins dos animais resgatados. O problema central provavelmente é o manejo humano, não simplesmente o jabuti em si. Então, como eu já falei, essa matéria foi publicada pela Agência Oficial do Governo de Minas Gerais, a agência ligada ao governo estadual e ao Instituto Estadual de Floresta. A matéria não mostra claramente o nome do jornalista, a autoria individual. Então, baseados aqui nas falas da diretora Ariane Goulart. Bem, vamos lá então, peraí. Vamos lá de novo, para a gente não deixar nenhum ponto, né, aqui, sabe, né? Porque as pessoas são complicadas, né? Vamos lá. Estafilococos. Entenderam? Eu falei errado lá. Estafilococos. 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 Vamos de novo? Estafilococos. Estafilococos existem em praticamente todo o ambiente. Fica um abraço aí para vocês, tudo bom? Esse é o canal Tenebres Zedé, André Luiz que vos fala, que vem falando sempre de assuntos de animais exóticos, animais que podem ser, sim, criados na sua casa, legalizados, tá? Nós estamos aqui para ajudar criadores de animais e pets exóticos, né? Se você pode ter um cachorro, pode ter um gato, de vários tamanhos, que causa um monte de problema, né? Qual é o problema da pessoa que cuida de um pássaro, da pessoa que cuida de um animal exótico, né? Você que tem um aquário, aí vão nas telas, ficam defendendo um monte de coisa e a gente fica até assim, tá acontecendo alguma coisa que a gente não entende, né? Esse ódio pelo criador exótico, que não dá para entender. As pessoas realmente, eu vejo pelas redes sociais, que as pessoas elas não vêm defender, elas atacam com palavras fortes, tá? Com xingamentos, né? O criador sempre teve na moita, se expressando de um modo
educadamente, mas tem uma hora que está chegando, assim, chegamos no limite realmente. Eu vi essa semana um criador de Minas Gerais, não tinha um passarinho da floresta amazônica, eram todos pássaros legalizados, e tinha uns 600 e poucos pássaros, acho, ou 65, uma coisa assim, que não estavam lá registrados. Mas, detalhe, esses pássaros não podiam ser soltos na natureza, porque não são pássaros que são da fauna brasileira. O Ibama, lá, a Fátima, quem estava lá, viu que estavam com água, comida, ambiente bonitinho, top, legalizado, tudo legal. Faltava registrar aqueles animais que nasceu, né? Não, eles tiveram que aplicar uma multa no cara lá. Já era um cara conhecido, aplicaram uma multa de R$133 mil. Chega a ser um absurdo, né? Podiam ter dado uma advertência, podiam, você tem que registrar esses animais, senão vai dar multa, papapá, mas não. Aí eles fazem um espetáculo. Essa que é a verdade que eu vejo. Eles fazem um espetáculo naquilo que está certo. E eles vê coisa certa e conseguem fazer errado. É inacreditável. Esse é o canal. Mais um abraço para vocês, tudo de bom. Deixa um comentário aqui que é muito importante. Você que é criador de Tenebrio, nós vamos ainda mostrar mais vídeos de Tenebrio, mas a gente tem que mostrar coisas diferentes aqui porque o YouTube pede isso pra gente.